A partir de agora você fica por dentro de tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Brasil na temporada 2026. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com Thiago Minhoca. E agora, Fred, a gente tem o objetivo de tirar algumas dúvidas que vieram a partir do detalhamento dessa próxima edição da Copa do Brasil, que vem com uma cara nova, vem reformulada e por isso acabou levantando uma série de dúvidas aí da nossa audiência. Nosso papel agora é colocar um pouquinho de luz nessas perguntas, né? Não por acaso, Celso, a gente está aqui com o Thiago Minhoca porque é um dos poucos que se dedica muito, né, ao calendário, às tabelas, que logo que a CBF divulgou esse documento, ele já abriu para tentar identificar todas as informações que estavam ali, porque não é algo tão fácil e tão claro como parece não, tá? Tem um certo grau de dificuldade para extrair todas as informações dessa segunda leva de apresentação da Copa do Brasil que a CBF fez. Nesse vídeo, quem está assistindo pode ter certeza que vai ser detalhado da forma mais didática possível, o máximo que pode ser detalhado. Significa que a gente já vai conseguir responder todas as perguntas? Ainda não. Existem interrogações relativamente importantes, tá? Que precisam ser explicadas e a gente vai fazer isso a partir de agora. Mas, como a gente já trouxe aqui, esse foi o segundo movimento de detalhamento. A gente já tinha informações prévias sobre como será essa nova Copa do Brasil e a gente começa esse vídeo detalhando tudo o que já se sabia até essa semana sobre a Copa do Brasil Muito bem. 2026, tá? Então vamos lá. Serão 126 clubes, tá? Certo. E esses 126 clubes, eles são formados da seguinte forma: 102 entram pelos estaduais, 20 clubes da Série A e 4 campeões, tá? Os campeões das séries C e D, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Copa Verde. Já está estabelecido que em 2027 entram mais 2 campeões, tá? O campeão do Sul-Sudeste e a Copa Verde, que agora vai ser desmembrada, né, entre o Norte e o Centro-Oeste. O campeão de cada conferência, tá? Também entra. Já tem vaga De cada garantida. bioma quase. É a Floresta Amazônica e o Pantanal, ou o Isso. Cerrado. E aí já tem vaga garantido para 2027. Isso tudo já se sabia, tá? Desde a apresentação do calendário em outubro do ano passado. A gente também sabia a distribuição, Uhum. né, geográfica das vagas, Pelas tá? federações. Então você tem aí 2 estados com 6 6. vagas, né? Isso. São Paulo e Rio de Janeiro. Minas, Paraná e Rio Grande do Sul com 5 vagas. Quase todos os outros estados mais relevantes, né, do futebol brasileiro com 4 vagas, e aqueles estados que têm uma menor pontuação no ranking da CBF ficaram com 3 vagas. Uma distribuição é, 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 que segue uma ordem lógica ali de importância das federações Demográfica. no ranking. Então, isso era mais, Do ranking, né? isso era Principalmente. mais um conteúdo que já se sabia, tá? Isso tudo vinha daquela apresentação lá de outubro, que foi detalhado as primeiras novidades, as primeiras mudanças. Isso. Também já tínhamos a nova divisão por fases. Uhum. Novas fases surgiram, novas entradas de equipes, tá? E também já foi detalhado o calendário. Isso tudo já se sabia previamente. Primeira fase serão 28 clubes, os 28 clubes de menor ranking, Certo. dentre os 126, tá? E acontece no dia 18 de fevereiro. Jogo único. A segunda fase, 88 clubes, entra basicamente todo o A grosso cavalaria? ali, a cavalaria, não a cavalaria técnica, né, mas Não. o volume, Isso. entre o maior volume de equipes aqui, tá? Entra a infantaria, no caso, então. Depois que vem a Junta com os cavalaria. 14 classificados, e essa segunda fase acontece em 2 datas, porque Certo. não são jogos em ida e volta, é porque são muitos jogos, e aí precisam acontecer em 2 semanas, 25 de fevereiro e 4 de março, tá? Os vencedores passam para a terceira fase, e nessa terceira fase é onde entram os campeões, tá? Tá bom. Os campeões da Série C e D, da Copa Verde e da Copa do Nordeste, eles se juntam aqui na terceira fase. Jogos 11 de março. Isso. Na quarta fase, aí não entra ninguém, são os vencedores dos confrontos. E na quinta fase entra a cavalaria técnica, Celso. Perfeito. Entram os 20 clubes da Série Série A. A.
tá? Que a partir desse ano ficam com essa proteção. E aqui começam os jogos em ida e volta, tá? Quando os clubes da Série A entram, os confrontos passam a ser disputados em jogos de ida e volta, e assim segue, tá? Com todas as fases em ida e volta até a final, quando volta a ser jogo único, tá? A partir de 2026, a final da Copa do Brasil passa a ser jogo único. Então, tudo o que se sabia foi repassado aqui agora. Esse foi um tá? famoso resumo. Um grande resumo de tudo que se tinha. E a partir de agora, Minhoca, inclusive, vai precisar ser muito mais acionado para explicar as novas determinações. Porque aqui, Minhoca, a gente passa a entrar na questão técnica. A questão de distribuição de clubes, desenho de avanço de fase, Caminhos, né? caminhos que Trilhas. você já vai saber dessa vez, tudo no primeiro sorteio, e algo ainda mais relevante, pelo menos para as equipes que têm uma pretensão de avançar minimamente até a quinta fase, quando a cavalaria técnica chega. A gente já vai ter pré-definido os mandos de campo, mas a gente vai explicar tudo a partir de agora, tá? Porque a gente também vai entrar, Celso, importante dar aqui o crédito, em arte que eu precisei recorrer à turma do Excel, né? Não é a turma do design, Não né? apenas Minhoca, mas também Pedro Reis, Isso. do perfil Fute Maranhão, não é isso? Que é um perfil muito. Obrigatório para você seguir, né? Que vai muito além, né, do futebol do Maranhão, Hum. apesar do título do nome do perfil ser bem A restritivo ao gente futebol entende do bem isso, Maranhão, essa mas questão. ele consegue fazer bons estudos de tabela. Então E aí vamos eu dar vou moral para o cara aí seguir o Fute Maranhão, turma. E aí eu vou ficar utilizando algumas artes do futebol do Maranhão e outras de Thiago Minhoca, tá? Mas aí é a turma do Excel. Beleza. A turma do Excel. Imagens geradas pela televisão boliviana. Exatamente. E a gente já entra aqui com esse detalhamento da primeira fase, e aí é melhor que Thiago Minhoca explique o que a gente está vendo na tela. Perfeitamente. Como o Fred tinha mencionado no início, as 28 piores equipes ranqueadas dessas 102, que foram dos estaduais, vão ingressar nessa primeira fase. E aí, conforme o regulamento da competição, menciona, que eu lembro, e aí só para trazer um detalhe, o Fred abordou isso com o Cássio, né, num vídeo anterior nosso, até chegou a falar sobre isso, né, Fred? Sim. De que tem várias equipes em ranking, então vai ser um sorteio aberto. E não foi assim que a CBF definiu. Então a gente vai ter um confronto olímpico, né? Os jogos vão ser... Sequer teremos o sorteio, né, Minhoca? Já está direcionado. Ou seja, dessas 28 equipes, a melhor ranqueada vai pegar a 28ª, a segunda a 27ª, a terceira a 26ª, até chegar ali na 13ª equipe, na 14ª equipe, enfrentando a 15ª equipe. E aí é que entra esse detalhe. Perceba que tem muitas equipes zeradas, e ali, pegando os dois primeiros clubes, de Paraná, de Rondônia, e no caso Independente, do Amapá, os mesmos têm a mesma pontuação, 100. Só que a gente está admitindo, eu conversei com o Pedro Reis, né, lá do Fute Maranhão, a gente imagina que esse desempate vai ser através do posicionamento da federação. Geralmente é assim que eles fazem o desempate. Então, o critério de desempate, Rondônia, né? Rondônia está na frente do Amapá, o Gi Paraná vai ser a melhor equipe dessas 28 que integram essa primeira fase. E aí vai ordenando, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Perceba que quando chega nas equipes zeradas, ou seja, a partir ali do Velo Clube, do Primavera, até chegar lá no Primavera, aliás, até no Iviema e no Pantanal do Mato Grosso do Sul, todas essas equipes não estão contidas no ranking que saiu no final do ano passado para esse ano, ou seja, no ranking de 2026. E aí, está na ordem, eu conversei com o Pedro, e a gente ordenou pelo peso da federação. Então, nesse caso, se vocês olharem, logo depois do Galvez, que é o último que tem a pontuação, que é o quinto melhor, vem Velo Clube e Primavera. E aí fica a dúvida, Celso e Fred. Como eles vão definir quem é o sexto colocado? Se é Velo Clube ou Primavera? A gente imagina que haverá um sorteio para definir qual a posição 6, ou Velo Clube ou Primavera vai assumir. Ambos de São Paulo aí, né? Com a posição 7, certo? Então, só para explicar esse contexto que acontece não só com os paulistas, que estão zerados, mas também com os times de Roraima,
no caso, Monte Monte Roraima Roraima, e Ibaré, Ibaré, Mato Grosso né? do Sul também, VM Pantanal. E o Capital, né? Que são as equipes que estão nesse momento que você não sabe definir qual a pior equipe. A gente sabe que o Mato Grosso do Sul, desses estados que têm representantes nessa primeira fase, é a federação de pior pontuação. Por isso que a gente tem que saber definir quem é o pior. E VM ou Pantanal? Aí estamos supondo, é uma suposição, só vamos saber realmente quando a CBF detalhar como vai ser essa condição da primeira fase, para saber se vai ter um sorteio para definir aí esses 3 estados, Mato Grosso do Sul, Roraima e São Paulo, para definir as posições. Mas lembrando, já é direcionado. E aí, trazendo um detalhe a mais, vamos pegar aqui o caso do Tirol do Ceará. O Tirol, se for realmente por essa ordem, já sabe que vai pegar o América de Propriar de Sergipe, por conta desse contexto, né, do ranking desse cruzamento olímpico que está acontecendo. O Maguari, representante pernambucano, pegando o Laguna do Rio Grande do Norte. Então, esse já é um confronto desenhado por conta da posição desses clubes, ficando essa dúvida perante esses 3 estados aí por estarem zerados. Minhoca, uma dúvida importante para quem está assistindo. Não foi a CBF que divulgou esses jogos já apresentados aqui, tá? Nessa arte do futebol do Maranhão, que Thiago Minhoca também fez uma no perfil dele. Isso já é uma extração de conteúdo que algumas pessoas fizeram, né, Minhoca? Já leram o regulamento e aplicaram o regulamento no ranking da CBF. Certo. O que foi feito foi isso. Pegou o regulamento e aplicou no ranking da CBF. E aí, uma parte, como o Minhoca acabou de explicar, precisou de dedução. A dedução de que, veja só, se o regulamento diz que vai ser privilegiando o ranking e Tem um monte de time zerado. 23 das 28 equipes tem 0, parece lógico que vai se respeitar o ranking das federações. Isso não está escrito, né, Minhoca? Isso é uma dedução. E lembrando, Fred, só um detalhe, isso esteve no regulamento de 2025. Perfeito. Esses pontos eles não colocaram, mas acredito que na explicação exatamente do dia do sorteio vão explicar dessa maneira, até porque realmente 23 equipes, eu acredito que eles vão tentar estabelecer pelo menos esse critério de desempate. Né? Porque se pegarem as 23 equipes e colocarem num biombo para fazer um sorteio, aí basicamente é sorteio. Vai estar desfazendo a lógica do regulamento que não teria sorteio, que seria já um cruzamento olímpico pelo ranking. Tá? E importante que a Copa do Brasil e essas novas determinações valorizam cada vez mais o ranking, né? O ranking da CBF passa a ser mais utilizado como estruturação de campeonato. Então, essa primeira fase, dia 14 de fevereiro, já está explicada. Tá? Vamos avançar para a segunda fase. Aliás, meu, eu tenho uma pergunta importante qual o prazo legal para ter um sorteio e a gente saber realmente o que falta dessas definições? 45 dias mesmo? Porque assim, o que eles têm por obrigação é em 45 dias divulgar a tabela básica e o regulamento. Que foi isso que foi feito. 43 dias mais ou menos ali foi o que restava para o dia de fato dos jogos, né, dessa primeira fase. Essa questão do tempo, vamos lá, teve uma mudança na presidência da CBF. Sim. O Edinaldo tinha toda aquela demora que a gente de anos e tudo mais. Samir chegou agora. Não me parece ser um presidente de muitas coisas tardias. Ele parece ser realmente uma pessoa mais desse tipo. Mas acredito que até o começo de fevereiro devemos ter a possibilidade já desse agendamento já para o começo de fevereiro mesmo, ou até mesmo no final de janeiro, para definir isso. Lembrando, não só apenas os jogos da primeira fase. Eu acho que o Fred tinha trazido isso com o Cássio da outra vez. É emendado. Cada semana, meio de semana, pula a primeira para a segunda fase, já tem a segunda semana da segunda fase, terceira fase, quarta fase, e aí já vão chegar depois, né, quando já tiver o brasileiro rolando, as equipes da Série A. Então é muito rápido que acontece isso. Então acho que eles precisam trabalhar de maneira bem antecipada, porque aumentou muito a quantidade de clubes, muita quantidade de jogos a disputar. A gente não sabe ainda, que é um outro detalhe que a gente acabou esquecendo também, as transmissões da Copa do Brasil. É bom lembrar que nos últimos anos, alguns jogos ficavam no escuro, que a gente sabe o quanto a competição vale bastante, e não sabemos também se as cotas vão reduzir muito, porque como são mais clubes, tem mais dinheiro a ser distribuído, se isso vai afetar, são jogos únicos, por exemplo... Maior número de fases, né?
Então, isso tudo a gente só vai ter uma noção realmente, acredito que para final de janeiro, começo de fevereiro, quando deve acontecer essas definições. Perfeito, Mioca. Agora sim, então, né, com as interrogações, as primeiras interrogações explicadas, a gente avança para a segunda fase, tá? E aqui a gente já está trazendo uma outra mudança bem Dedução importante. aqui, Não, aqui já é tudo oficial, certo. tá? E aqui é uma mudança importante. A gente vai apresentar a segunda fase em 4 blocos, que são justamente os blocos dos confrontos. E aí, Minhoca, a gente já está vendo na tela, para quem acompanha, entende e conhece bem a Copa do Brasil, está vendo ali pote A contra pote H. E aqui tem uma mudança. Até 2025, o pote A enfrentava o pote E. Não era um cruzamento olímpico pelo ranking. Por uma questão estrutural, a explicação era essa, né, de ter uma garantia de que os times melhor ranqueados jogariam em estádios com estrutura para os jogos de TV. Tudo isso acabava fazendo um ajuste. Então, Uma distorção, né, na uma verdade. distorção técnica, É. porque você dividia em 8 potes, tá? E os melhores ranqueados enfrentavam o quinto pote, isso. não o 8º pote. Isso está mudado para esse ano, né, Minhoca? É isso. E aí tem um detalhe bem importante. E aí, lembrando, tá? Esses potes também não foram divulgados, porém já dá para deduzir, porque no próprio regulamento, nas últimas páginas, já tem a numeração, né, de acordo com o pote. Então já tem o A1, o A2, até o A11, ou seja, cai indícios de que teremos de novo 8 potes, A, B, C, D, F, G, H, e cada um contendo 11 equipes. Então já tem lá tudo registrado. E aí, baseado nisso, tanto o Pedro, né, Pedro Reis, que fez esse levantamento, como também eu fiz, a gente já ordenou as melhores equipes. Por exemplo, Fortaleza, dessas outras equipes que entram na fase 2, é a melhor ranqueada. Ele vai ficar nesse pote principal, também com Juventude, Ceará. Mas aqui é importante para não cair numa armadilha. O Fortaleza é o melhor ranqueado do pote A, mas isso não dá nenhuma vantagem a ele. Ele não vai ser o A1, tá? Isso. Vai haver um sorteio para distribuir essas 11 equipes que a gente está vendo na tela, do Fortaleza ao Operário. E aí, esse sorteio vai determinar quem é A1, quem é A2, quem é A3, quem é A4, quem é A11. Certo. Tá? Isso tudo vai ser determinado, né, Minhoca? E aí entra um detalhe importante. Como vocês viram lá na primeira fase, são 14 equipes que vão ingressar para a segunda fase. Só que um pote, que é o pote H aí, só tem espaço para 11. Então, é outra dedução que a gente faz, Perfeito. que é a morte que deve acontecer. Essas outras 3 equipes, né, dessas 14, vão para o pote G. E aí, Vou até trazer já aqui, Minhoca, para que as pessoas visualizem, tá? No pote G, que enfrenta o pote B, existem mais 3 vagas para os 14, né, que vem da primeira fase. E essa é a parte que também não está totalmente definida, que a gente vai saber quando a CBF detalhar. Essas 3 equipes que vão para o pote G, já vai ser feito um sorteio, então o segundo confronto lá da fase 1 vai diretamente para o pote G, vai ser feito um sorteio, vai ser o 8º confronto, o 10º confronto. Então, não sei se vai ser feito um sorteio ou, a depender das 14 equipes que forem para a fase 2, vão ordenar essas equipes e os 3 melhores desses 14 que passaram para a segunda fase, os 3 melhores vão entrar obrigatoriamente no pote G. Faria mais sentido, né, Minhoca? Já essa que essa segunda fase é ordenada, os potes são distribuídos por ranking, para mim faria mais sentido pegar os 14 e distribuir os 14 por ranking. Os 3 melhores viram pote G e os outros 11 vão para o pote H. Eu só acho que talvez essa possibilidade seja um pouco menor pelo intervalo de tempo de uma fase para outra. Eita, Minhoca, muito importante. A gente vai saber, Celso, por exemplo, e Fred, que apenas lá, em meados de fevereiro, dia 18 de fevereiro, dia 19 de fevereiro, quem são essas 14 equipes? Fica 6 dias para saber onde o cara vai viajar. Uma dessas equipes já vai estar entrando em campo. Contra quem? Então, eu acho que em termos de logística, eu acho que esse vai ser um sorteio de fato que vai acontecer. Mas aí, Minhoca, também é o seguinte, o cara não vai saber se vai ser, porque não está regionalizado, né? Então, o cara pode ter uma equipe do sul e uma do norte. Então, o clube que está esperando esse confronto também não pode adiantar tanto a sua logística, né? Não dá para saber, mas eu acho que isso. Mas pelo menos poderia ter plano A ou plano B. Exato. Porque aí é que tá.
vamos só pensar numa possibilidade. Digamos que aconteça, e aí a gente está falando de equipes, né, de ranking menor, possivelmente em estádios em condições mais difíceis, que acontece um atraso nesse jogo, um jogo de uma quinta-feira e o jogo faltou eliminação. E esse jogo pendente interfere em todos os jogos que vão acontecer na próxima semana para definir os adversários. Por isso que eu acho que, e é só palpite, tá? Eu acho que deve ser um sorteio já para direcionar 3 daqueles confrontos, ou seja, os vencedores das equipes da primeira fase já vão para esse pote G, juntamente com essas demais equipes aí que aparecem aí no pote G, né? Joinville, Uberlândia, Imperatriz. Então, acredito que vai ser dessa maneira, mas volto a falar. Só saberemos isso quando a CBF detalhar esses pequenos detalhes de como vai ser o sorteio e de onde essas equipes vão ingressar mais à frente. Tudo bem. Vamos então avançar de fase agora, né, Fred? Vamos, só terminando, Celso, passando mais 2 blocos de confrontos Sim. dessa segunda fase, tá? Porque aqui tem uma mudança relativamente não, consideravelmente importante para o Santa Cruz, por exemplo. E foi muito celebrado pela torcida do Santa Cruz essa mudança. A gente tem aqui, Grupo por C e exemplo, F, o né? pote C contra o pote F, mas o Santa Cruz ele se encontra no pote E, que até 2025 Enfrentava os melhores. isso. Então o Santa Cruz poderia cair, tá, na primeira fase contra Fortaleza, contra Ceará, contra Goiás, contra Sport, tá? Ele corria o risco de pegar as equipes melhor ranqueadas, tá? Lembrando que não tem time de Série A, são times de Série B para baixo. Mas basicamente ele teria a Série B inteira, né? 11 ali da Série B como possibilidade de confronto, e até 2025 Era isso, tá? Agora, vê como mudou. O Santa Cruz sai do trocou, grupo A pelo C, né? sai do grupo A pro D. Pro D, E perdão. aí ele troca as possibilidades de Sport, de Fortaleza, de Ceará, de Goiás, de América Mineiro, por Anápolis, Souza, Tocantinópolis, Asa, Gazim Porto Velho, Ceilândia, Portuguesa do Rio de Janeiro, Trem, Juazeirense, Itabaiana e Maranhão. É equilibrado. Não é que o Santa sai com. E faz sentido que seja equilibrado nesse caso, principalmente, né? Esse, inclusive. Esse é o cruzamento mais equilibrado que existe, né? Exatamente. E aqui é importante entender que, nesse caso aqui, outro ponto fundamental desse ano, né, e a gente vai explicar, é que o mando de campo é por sorteio. O mando de campo não é mais do time de pior ranking, Uhum. tá? Na primeira fase e aí nem na segunda. Só lembrando, né, Fred? Até 2024, essas equipes que eram do pote E, do pote F, G e H, elas eram mandantes E tinha um e elas empate. tinham a obrigação de vencer, Sim. É o contrário. Isso. Os melhores ranqueados do A, B, C e D, eles Sim. jogavam pelo empate. Claro, isso. Fora de casa. Ano passado, 2025, tiraram essa vantagem dos visitantes, que eram os melhores E ranqueados. virou uma distorçãozinha considerável, né? Virou uma distorção, de fato. E aí, a gente vai ver mais à frente que, na verdade, todos os potes vão ter equipes que vão jogar como mandante, como vão ter equipes também jogando de visitante, tornando mais equilibrado, que era aquilo que a gente também já debateu em outros programas anteriores que a gente fez aqui. Uma outra característica que a gente vai ver, né, Minhoca já fez uma rápida comparação do modelo Edinaldo para o modelo Samir, é que Edinaldo adorava um sorteio, né? Então, a cada 15 dias tem um evento, sorteio ali na CBF. E essa Copa do Brasil, meu amigo, pirangagem de sorteio. A turma fez assim, como é que a gente pode fazer o mínimo de sorteio o mínimo de sorteio possível? O cara levou o dever de casa e apresentou isso aqui, tá? Porque, meu amigo, vai ser um sorteio que vai definir tudo. 12 vagas. 12 vagas, para ser mais específico. Então, assim, esse sorteio que vai acontecer vai definir quem são as 12 equipes que vão se juntar às equipes da Série A para chegar na fase 5, para fazer os 32 clubes. Os 20 que estão lá e esses 12. Então, assim... Esse sorteio define 12 caminhos, né? Isso. Tudo já vai estar direcionado para você saber, né, obviamente, qual o seu caminho para chegar, para enfrentar essas equipes da Série A. Mas aí tem outro sorteio, né, Minhoca? Quando chegar, aí, né? A partir da fase Só 5, na fase 5... Aí vai para o modo Edinaldo, né? Isso, na fase 6, Quando o cara trouxe a tarefa de casa, disse: seu Samir, oi, consegui só até a fase 5. A partir daqui é melhor fazer um sorteio. Porque aí você gasta com apresentadora. E aí tem clubes de maior torcida, né? Gasta com coquetel, né? Frescura. Faz tudo. Passagem de dirigente. Precisa economizar, tá?
Vamos lá. Aí a gente agora, Celso, vai para Avança a questões terceira- mais simples e mais diretas, tá? A terceira fase, que é no dia 11 de março, perceba que é tudo Um em cima do outro. uma semana atrás da outra, tá? A Copa do Brasil, ela domina os meios de semanas a partir de 18 de fevereiro. Certo. 18 de fevereiro, claro que não significa que o time joga 18 de fevereiro, 25 e 4. 25 e 4, metade dos times jogam no 25, metade jogam no 4. E aí quem for avançando segue jogando toda semana, tá? Aqui a gente tem todos os vencedores da segunda fase e mais os campeões, tá? Quem são os campeões? O Barra, de Santa Catarina, campeão da Série D. A Ponte Preta, campeã da Série C. O Paysandu, campeão da Copa Verde. E o Confiança, vice-campeão do Nordeste, porque o Bahia já tinha, né, a vaga Por ser por da ser da Série Série A, A. lá na quinta fase. E aí, E aí Minhoca tem uma justificativa já para eles estarem aí na tela posicionados, né, Minhoca? Conforme o regulamento da Copa do Brasil, o que é que ele determina? Essas 4 equipes que já começam na fase 3, a pior ranqueada, lembrando que aí você depois, não sei se vai dar para olhar, mas até para quem está olhando nesse momento está vendo pequenos nomes ali e tudo mais, mas são 12 chaveamentos. Então, a pior ranqueada dessas 4, que no caso é o Barra de Santa Catarina, ele vai para o chaveamento 1, já é Lá em certo o cima. pior ranqueado. Isso. Então, por exemplo, Pedir para o nosso diretor trazer de novo para a tela, para ficar um pouco mais Pode fácil. jogar na tela. Pronto. Isso aí. E aí, esse detalhe é muito importante. Dessas equipes que entram na fase 3, pior ranqueada, que no caso desses 4 campeões, é o Barra de Santa Catarina, ele vai por obrigação para o primeiro chaveamento. Uhum. Já a terceira pior equipe, que no caso é o E Confiança... o primeiro chaveamento traz um clube necessariamente do pote A. A terceira equipe dos 4, ele vai para o chaveamento 6, que é o último chaveamento ali da primeira parte dos 12 chaveamentos Certo. que tem pela frente. A segunda equipe, que no caso é a Ponte Preta, ela vai para o chaveamento 7 desses confrontos, que daqui a pouco a gente vai detalhar. Tem uma inversão aí, né? E o Paysandu, que é o melhor ranqueado desses 4 campeões, ele fica no chaveamento 12. E aí um detalhe importante que a gente vai ver mais à frente, essas 4 equipes já é certo. Se você pegar o chaveamento dessas 4 equipes, se você entrar, o seu clube entrar num desses chaveamentos, caso você for passar e enfrentar essa equipe, você já vai jogar de visitante. Elas jogam de mandante na terceira fase. Já está definido isso aí. Só que aí também tem o ônus disso. Se elas passarem para a quarta fase, elas vão jogar de visitante. Não tem como essas equipes campeãs, isso vale para os próximos anos, Meu tá? amigo, isso é Então, muito uma detalhamento. como mandante e uma como visitante. É muito Isso, exatamente. detalhamento. Quando você for campeão da sua Copa Regional, e claro, se você não estiver na Série A, já saiba que quando você entrar na competição, você vai jogar o seu primeiro jogo como mandante e o jogo seguinte, que é o jogo da quarta fase, você vai jogar como visitante. Esse é o procedimento que acredito que vai ser adequado para as próximas temporadas. Minhoca, uma dúvida que eu fiquei nesse quadro específico aqui, tá? Que o Futebol Maranhão trouxe. Vou pedir para Márcio de novo jogar aqui na tela. Já tá. O Barra, a gente está detalhando ali que ele enfrenta, tá? O grupo 15, né? O vencedor do grupo 15, que é uma equipe do pote A contra uma equipe do pote H. Ou seja, a tendência é que o Barra já enfrente Um time um time bem ranqueado. bem né? ranqueado Dali do topo da Série B. nesse primeiro jogo, tá? Apenas nesses confrontos que já tem o Barra, o Confiança, a Ponte e o Paysandu, esse quadro do Futebol do Maranhão, ele especifica vencedor do grupo 36. Mas eu posso tratar que todos os outros são os vencedores, né? Sim. Ele só fez isso para deixar um pouco mais didático, né? Para mostrar a diferença, né, que cada um vai ter de nível de adversário, né? Perceba que tem um detalhe bem importante, que é o tipo de adversário que cada equipe pode enfrentar. Isso. O Barra, por exemplo, ele tem como possibilidade, como o Fred disse, de já pegar uma equipe do pote A. Fortaleza da vida. Diferentemente do caso do Confiança, que vai pegar possivelmente uma equipe do pote B. Né? E o Paysandu que vai pegar D ou E. Isso. Perceba que a hierarquia também desses 4 campeões, eles têm desafios também, na teoria, obviamente, adversários mais acessíveis ou não. Ou seja, no caso do Paysandu, ele vai pegar um adversário vindo do pote D ou do pote E. Certamente mais equilibrado, né? Isso, mais equilibrado. Mas isso mostra também o peso de você ser um clube bem ranqueado. É aquilo que eu falei. Na fase 3. Ou seja, não tem uma tendência. Esses 4 campeões
vão pegar adversários mais frágeis. Esses 4 Sim. campeões, não. De acordo com o peso de você tá entrando na fase 3, se você tá bem ranqueado, você pode pegar um adversário, na teoria, mais fácil. O ranking tá sendo realmente super valorizado pela CBF, tá? A quarta fase não tem o que explicar, é só o avanço de todas as equipes, Certo. então é básico, tá? Quem tá em negrito joga em casa, mas tem um outro quadro que a gente vai trazer depois que ilustra melhor Explica essa essa questão questão de de. visitante e mandante. Exatamente, tá? E a quinta fase também não é aqui que a gente vai trazer uma explicação mais direcionada e mais nova sobre isso. Aqui é só para mostrar que a gente vai ter, de um lado, o pote com as 16 equipes melhor ranqueadas e do outro lado, tá? Com as 16 seguintes. Com quem chegar, né? Isso. Com os 12 que chegam e as 4 E as piores ranqueadas da Série A, mas não é exatamente isso, porque tem um clube que quebra essa lógica, e aí é o que eu falei, onde a gente tem um detalhamento, e é onde Minhoca vai explicar. Caso o Fortaleza avance 4 fases, o ranking do Fortaleza joga ele pro pote 1, né, Minhoca? É isso. Dos 16 que vão estar nesse pote principal da fase 5, apenas o Fortaleza não está garantido. Então, hoje da Série A, tirando Vitória, tirando Curitiba, Mirassol, Chapecoense e Remo, só o Fortaleza pode proporcionar, e não, claro, Curitiba, Mirassol, Chapecoense e Remo, que são da Série A, eles já sabem que vão estar no pote 2. Por quê? Porque na ordem de chamada, digamos que o Fortaleza seja eliminado, o primeiro da lista a assumir essa Vitória. posição é É o o Juventude. Juventude. Ah, o Se o Juventude, certo. não passar, quem assume a preferência é o Atlético Goianiense. Caso ele não avance, fica para o América Mineiro, que também vai estar disputando essas primeiras fases, até chegar no Vitória. Ou seja, para o Vitória da Bahia, ele precisa que Fortaleza, Juventude, Atlético Goianiense e América Mineiro caiam, não cheguem na fase 5, para ele assumir. Porque aí esse para, grupo. Celso. Os 3 estão acima do ranking do Vitória, e aí depois o Vitória, ele já é garantido aí, porque Certo. ele é Isso. Série A. E aí, Aí fecha. o Vitória Fecha. fecha. Tá? Isso. Então, Por isso, Curitiba, Mirassol, Chapecoense e Remo estão no pote 2, e aí vale os mesmos. Eu só citei os primeiros ali, que é, no caso, o Ceará, o Sport, o Cuiabá. isso aqui seria se os favoritos se todos os times do pote A confirmassem suas Isso. caminhadas, né? Certo. Então, se eles chegarem, e aí já deixando claro para os torcedores, né? Se Sport, se Ceará, se o CRB chegarem na fase 5, eles já sabem que vão enfrentar a cavalaria mesmo, né? Palmeiras, o Fluminense e tal. Então, esses são os adversários de quem vier lá na primeira fase. A exceção mesmo fica ali para o Fortaleza, claro, para a Juventude, Atlético Goianiense e América Mineiro, que também podem acabar ingressando nesse pote 1 e pegar adversários mais acessíveis, ou na teoria, mais apresentáveis assim, para Muito eles bem. nessa fase. E Isso é aqui, importante. jogos de volta, tá? Certo. Isso. Os jogos Certo. são de volta, como a gente já tinha trazido. Sorteiozinho, tudo Isso. bonitinho. Coquetel, apresentador, tudo. Para recomeçar a Copa do Brasil. Eu diria que a Copa do Brasil recomeça na quinta fase, porque mudam os times, muda o perfil, passa a ser uma formato. competição muito mais de elite, em jogos de volta, né? Existe uma Copa do Brasil caça aos recursos financeiros, ela acaba aqui. Existe uma Copa do Brasil que o título é chegar aqui. É o banco imobiliário. Ah. É você vem em busca das cotas. E Uhum. são. Avançando fase a Não fase. não foi divulgado ainda, mas o histórico recente é de. Você ganharia mais de 10 milhões, certamente, nessa caminhada aí. Ou pelo menos algo próximo disso. 4 fases, né? É. E pode ter uma mudança esse ano pelo nível de dificuldade. E a partir daqui é a briga pelo título. Uhum. Tá? Os candidatos ao título entram aqui. É muito difícil que alguém venha e rompa, né, toda essa estrutura já criada de proteção para as equipes ali Aí da Série A, mesmo né? o Fortaleza, que é a equipe melhor ranqueada da Série B, que eventualmente pode furar e vir para um pote A, pelo enfraquecimento técnico natural, Pensar né, em da título queda, pensar em título hoje seria inviável, né? inviável. Aí, para não virar meme, né? Ou para se virar, alguém dar o complemento depois, claro que, salvo aqueles eventos em que o time encaixa, né? Sim. E que a partir daí Celso, o futebol vira um mágica. campeão da Série B ou de fora da primeira divisão já era algo raríssimo na história da Copa do Brasil. A gente volta ali para aqueles episódios seguidos, né? Do Santo André e do Jundiaí, tá? Mas
Agora é muito mais difícil, porque há uma superproteção por fases aí. É algo Eu acho você que até tecnicamente, Fred, as coisas foram se e é distanciando, distanciamentos, né, você né? não tem mais margem Não tem. pra alguém chegar no Maracanã, um time que eu não lembro nem de que divisão era na época o Santo André, se era segunda, se era terceira, acho que era Bateu o segunda. Flamengo. Bateu o Flamengo no Maracanã. Isso Isso. aí, essa fase romântica do futebol já passou. Uma época em que o Flamengo também não era. Não era também o Flamengo de hoje. né? Isso. Eu acho que entra muito esse contexto, né? Quando a gente chegar na fase 5, caso, né, os clubes consigam chegar na fase 5, por exemplo, o caso de um Sport chegar na fase 5, ele vai olhar assim: quem é que está em crise? É isso. Exatamente. Quem é que tá na zona de rebaixamento, né? Quem tá com a corda no pescoço, quem tá demitindo o técnico e tal. Então, esse vai ser o contexto aí da fase 5. Além dos de sempre ali que você torce, né? Vasco, né? Red Bull nem é mais, mas enfim, os de sempre. Se o Fortaleza chegar, o Fortaleza, né? Se o Vitória estiver lá, o Juventude. Exatamente. É isso. Aquele sorteio o cara vê nervoso, né? Pelo amor de Deus, pô. Porque ele é um sorteio muito determinante. Limitador, né? Perfeito, limitador. A gente agora entra, não se assustem com essa tabela que está na tela, ela não é para ser entendida. Isso. Tá? Ela não é para ser entendida. Mas isso aqui foi um trabalho que Minhoca teve. Aqui a gente já entrou na geração da TV boliviana. Só que o outro era de Cochabamba, né? E agora de La Paz. Agora é Santa Cruz de la Sierra. É Lauto. Que traz aqui, tá? Que é justamente, eu só trouxe isso aqui, eu prometi que ia ser didático, esse quadro aqui assusta. O cara pensou, porra, Fred, tu não sabe que ia ser didático? Isso aí largou a aula, né? É equação do segundo grau. Aí o cara olhou e largou a aula. Equação do segundo grau é fácil, ficha, né? Terceiro grau. Número complexo. Eu ia dizer terceiro, mas não sei se existe. Não, números complexos. Números complexos. Pronto, números complexos, Thiago Minhoca. Mas aqui, Minhoca, eu trouxe mais para ilustrar que os caminhos já estão desenhados. Né? É isso, né, Minhoca? Isso. Aí no caso, né, e quem quiser olhar com mais detalhes, né, olhar mais ampliado essa imagem, pode e no Twitter de Minhoca. No perfil do Twitter lá, Thiago Minhoca, com H e tudo mais. E aí você vai ver, por exemplo, no caso ali do primeiro chaveamento, a vaga 1, certo? Então, quando sair o A1, você já sabe que você vai para esse chaveamento. Então, você já sabe que você vai pegar o H1 fora de casa. Então, você já vai saber o caminho, você sabe que vai ter o Barra como possível adversário se você avançar para a próxima fase. Então, lá tem todo o detalhamento de acordo com a posição na hora do sorteio. Então, na hora que você for a 7ª bola do pote D, você vai ser o D7. E aí você olha lá no chaveamento onde esse D7 vai enfrentar. Se ele vai jogar de casa e fora de casa, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E deixa o like aí no Twitter de Minhoca, viu? Porque meu amigo... Você vai ver todo o chaveamento, né? Todo o caminho que você vai fazer para, obviamente, chegar na fase mais adiante. Então, é o caminho, os adversários que você vai saber, tanto que, e aí eu já estou até antecipando aqui, sem nem conversar nem com o Celso, nem com o Fred. A gente vai fazer, obviamente, uma live para explicar todos esses caminhos. Claro. Todo mundo a gente faz. Então, assim, vai explicar todos os caminhos, saber, né, como a gente cobre mais aqui os clubes do Nordeste, quem pegou a melhor chave, quem vai precisar. Porque, só um detalhe aqui, né? A gente falou muito que o Ceará, Fortaleza, o Sport estão no pote A, mas lá no pote H tem um Velo Clube. Isso aí, veja só. Minhoca, eu vi Arthur, né, também nosso colaborador, ele falou, ficou bom para todo mundo, né, na live de ontem. Pode ter certeza que ficou bom para todo mundo. Aí eu fui dar uma olhada, e quando eu vi os clubes de São Paulo, ali no H, meu amigo, veja só, você começar com um Velo Clube fora, meu amigo... A turma se enganchou com o time semi-amador. Olha só, você começar com um Velo Clube fora dia 25 de fevereiro, chato. Pelo ritmo, o Sport do 25 de fevereiro deve ter uns 9 jogadores. Que tá diminuindo, né? Então, assim, 25 de fevereiro vai ter uns 9 profissionais e a base. Meu amigo... E a base que vai estar jogando Pernambucano. Mas é 1 de 11. Tá? Não é possível que... O risco é basicamente o 2, né? Porque são 2 times de São Paulo. O outro é mais frágil, né? Só para explicar mais uma vez que a gente vai ver daqui a pouco, né? Diferentemente dos outros anos, que a equipe que era melhor ranqueada já sabia que ia ter que começar fora de casa, agora você tem essa possibilidade. Ou seja, tem chance sim do Sport. Isso, eu vou já trazer a tela, Minhoca. Aqui é o outro lado da chave, então é a mesma explicação. A gente não vai detalhar aí, obviamente,
passo a passo. E aqui é a tabela que Minhoca está trazendo, tá? Essa tabela, quem for assistir o sorteio tem que estar com ela na mão, porque isso aqui vale mais do que o adversário. Vamos focar primeiro no caso de Sport, de Ceará, de Fortaleza, tá? Que estão no A. Você veja que tem do A1 ao A11. E aí você vai ver que em pelo menos um dos 3 jogos, das 3 fases, se você for avançando, em pelo menos uma você vai ser visitante, obrigatoriamente. Só que você vai torcer para que você caia no A A1, A1 não, porque A1 você é mandante. visitante, perdão. A1 A2, A2. A4. Se você for A2, você é visitante, talvez seja o melhor. É esse, que você é visitante na primeira rodada, que é contra o adversário mais fraco, e mandante nas 2 seguintes. Esse é o melhor mesmo. A2, A4, A6 E por último, são A11. melhores. Por último, A11. Porque você pega o mais forte também como mandante, né? O A11 E ali a não é os A11 deles, Porque a 11, a 9 e a 7 também tem 2 jogos como mandante, mas a diferença é que a segunda fase você é mandante, na terceira você é visitante, Isso. E na quarta, fase você mandante. volta a ser mandante. Entendeu? Então, O sonho mesmo é A2, 4, 6. isso. Porque, na teoria, a segunda fase é a mais acessível, mas como a gente falou, né? É. Vai que vem aí um belo clube da vida e realmente se torna mais complicado para depender dos adversários. E aqui isso já está tudo pré-determinado. Então, assim, na verdade, a primeira torcida que o cara vai ter é a torcida da bolinha. Porque, Minhoca, no final das contas, o que vai ser sorteado é só. O que eu quero entender é o seguinte: o que eu quero entender, não, explicar. Você vai assistir o sorteio, não vai ser assim. Abre o papelzinho, Ceará. Agora vamos ver quem o Ceará enfrenta. Não é isso. Vai sair o papelzinho, Ceará A8. Ali já vai estar. O A8 pega o H3, depois pega o vencedor de C1 com C com H com D9 e por aí vai. Exatamente. É aquele quadro, eu vou voltar ao quadro anterior, tá? É o quadro Desse aqui. anterior, tá? Isso. Que você já vai vendo. Eu vou dar um exemplo aqui. A11, tá? O A11 pega o H11 e depois enfrenta o vencedor do E10 contra o D10, tá? E obviamente quando ele chegar na fase 4, ele já tem um outro grupo que traz uma outra série de equipes, De tá? possibilidade. Isso. E aí, Minhoca, não tem a possibilidade até a 4ª fase você pegar um do seu pote, né? Não há possibilidade. Não há possibilidade. Nenhuma. Isso. Você vai chegar na fase 5, então já é obrigação que Fortaleza não tem como enfrentar o Ceará, não tem como enfrentar o Sport Isso. até chegar na fase 5, que aí eles podem se enfrentar. Só o Fortaleza. No caso do Fortaleza, né? O Ceará não poderia. Sport e Ceará não podem se enfrentar. Mas assim, Ainda que queiram. As equipes do mesmo pote, elas não se enfrentam até chegar na fase 5. Não há essa possibilidade exatamente para proteger essas 11 equipes. Ou seja, na prática, o regulamento, né, da própria competição, ele praticamente direciona que dessas 12 vagas, essas 11 equipes, na teoria, obviamente, tenham mais prevalência. Claro que tem as outras equipes que ingressam na fase 3, mas esses melhores ranqueados, não à toa a gente viu lá, né? E aí, Fred, só um detalhe importante, porque você falou assim, não é que vai sair o nome do Ceará e vai sortear essa bolinha. Na verdade, vamos lá, das 11 bolas que estão lá com os clubes, a primeira sorteada, ela obrigatoriamente já é uma. Isso. Então, o seguinte, e aí volta de novo lá para o quadro, só para mostrar especificamente. Se você não quiser começar como mandante para jogar os 2 jogos como visitante na fase 2 e na fase 3 e na fase 4, não torça para o seu time sair. Exatamente. Primeiro. Veja só, melhor é o A2. Eu já dei A2, A4, A6. É isso. A2, A4, A6. Então, assim, se você é torcedor do Ceará e quer essa composição, jogar a primeira como visitante e as 2 como mandante, torça para você ser o segundo time sorteado do seu pote. Ou o 4º ou o 6º. Isso. Porque aí você vai ter essa composição. Que é a melhor composição. Isso, tá? Porque a primeira fase, tirando o Velo Clube, é de um nível técnico muito mais baixo. Tá? O Velo Clube é a primeira divisão do estadual de São Paulo. Isso a gente só está falando para os clubes do pote A. Para cada pote tem uma composição diferente, tanto que quando a gente for chegar nas equipes pote E... E eu vou chegar agora porque essa chama muita atenção, meu amigo. Tem alguns detalhes
aí. Tem duas posições aqui, que se você for sorteado. É o seguinte, tá? Aqui era só um zoom, né? Para que quem. Eu podia ter feito isso antes, né? Para que a galera não precisasse ficar Dando zoom. apertando o olhinho, né? Mas- Aperta o olhinho no dia de sorteio. Né? No dia de sorteio, o cara dá uma aperta um pouquinho o olhinho, mas. Mas aqui eu falei dos olhos, dos olhos, né? Os que veio. Eu tinha o zoom. Os que veio. Me perdoem por não ter dado o zoom. Vai ser difícil. Velho. Vamos trazer Thiago Minhoca, então, para comentar. Velho. Não, aqui É. tem duas posições assim que chamam muita atenção. O que tá marcado em amarelo e verde, tá? Nos blocos, nos potes E, F, G e H, são cenários, Minhoca, em que você vai pro all-in no sorteio, ou tudo em casa, ou tudo fora. Tem uma explicação de por que isso aconteceu? É uma questão mesmo de acabou em alguns contextos acontecendo. Isso podia acontecer com equipes do pote A, B, C, D. Eles preferiram colocar para as equipes do pote E, F, G, H, porque a tendência, tá? E aí é tudo na base da teoria, essas equipes têm mais possibilidade de caírem. Então a tendência é uma equipe do pote A eliminar o do H, do pote B eliminar do pote G. Perfeito, aí isso não aconteceria, né? Isso. Então, assim, a tendência é que essas equipes, que são as piores sorteadas, caiam mais nessa fase. Entendeu? Bem pensado, viu? Só que aí entra um detalhe, e aí é muito bom para a gente trazer o Santa Cruz. O Santa Cruz é uma dessas equipes que está no pote E. Isso. Então, o Santa Cruz, ele tem algumas possibilidades, aí, por exemplo, se ele for o primeiro... Ele tem que torcer para ser 6, 8 e 10 aí, obviamente. Pronto, esse é o melhor do cenário. Meu sonho. Mandante. A fase 2, a fase 3, a fase 4, todos os jogos em casa. Arena, caso pague, né? Mas não foi o Santa que não pagou, foi a Vitória Cup. Esse pior cenário, né? Que é o E7, o E9 e também o E11, né? Esses são os três que seria o pior. Teria que viajar nos três, exatamente. Nas três fases, a fase 3, a fase 4. Claro que também tem outros cenários, tá? Que é, como eu disse, se ele for o primeiro, joga os dois com o visitante. O presidente do clube que pegar qualquer Tudo dessas como possibilidades, o cara cai uma lágrima do olhinho dele. No dia do sorteio. E aí, claro, e aí, né, Fred, é um detalhe bem importante, que é o fato de isso vai definir muito a maneira como as equipes vão se preparar. Né? Por exemplo, se você vai ter 3 jogos como visitante, você já sabe que você vai para um outro tipo de jogo. Isso, total. O perfil de jogo, sabendo que o empate me leva para os pênaltis, vou ter que jogar nesse cenário. Então, eu acho que isso vai determinar muito também a maneira como as equipes vão ter que atuar também nessas primeiras fases da Copa do Brasil, que é cada meio de semana. Agora ficou, pelo menos, com uma boa explicação, né? Uma boa justificativa, né? E aí, por fim, ali embaixo, né, as 4 equipes que ingressam na fase 3, como eu tinha explicado antes, elas vão ser mandantes na fase 3, vão receber os seus adversários e, obrigatoriamente, caso ela avance para a fase 4, vão ser visitantes nesses confrontos mais à frente. Muito bem. E aí, tá? A gente chega, Minhoca, em mais 2 informações que são novidades para essa temporada. Eu queria que Minhoca passasse aí essas 2 novidades, tá? Técnicas. Eu achei a primeira. Eu discordo profundamente da primeira. Não que eu acho que isso tem qualquer chance de acontecer. Mas eu acho que tira um pouco do brilho da história. Não, tira. Você alija um time A mágica de ter um prêmio que ele está destinado para a competição. É como se fosse assim, ó. Veja, tem um prêmio aqui para essa competição. É uma vaga na Libertadores, certo? Se você chegar na final, você tem uma vaga na Libertadores. Isso está incluído no prêmio da competição. Já tá definido. Agora, se você for da Série B, aí, ó, teu prêmiozinho aqui, tira daqui, agora é meu e vamos embora. Isso fica com esse sabor aí, velho.
Primeiramente, essa informação que pegou muita gente, né, assim, porque meio que se falava muito sobre isso. Pô, uma equipe, já aconteceu, né, outras vezes, quando o Santo André foi campeão, por exemplo, da Copa do Brasil e foi o representante brasileiro na Libertadores, modificaram até do Campeonato Paulista, né? Não era Série B, era A2, né? Começaram a trocar a nomenclatura dos campeonatos exatamente para modificar, dar uma enganada ali na Conmebol. E aí, pelo que se consta, pelo que foi comentado, foi um pedido da Conmebol. Isso foi uma regra estabelecida pela Conmebol, de que todas as equipes que participem da Libertadores precisam ser da elite do futebol nacional, ou seja, da primeira divisão da Liga Nacional que está sendo disputada. Eu só acho isso de uma distorção absurda em relação do Brasil para qualquer outro país da América do Sul. Nenhum outro país da América do Sul tem 20 clubes, tem uma Série B tão atrativa quanto o Brasil. Celso, veja só. É a mágica da competição. Claro, pô. Claro. É a mágica na Copa da Inglaterra, na Copa da França. Isso. É a mágica. É a mágica. É o sonho. É o inalcançável. Mas você, pelo menos, luta por ele. Isso. E aí, um detalhe, né? Apesar do Fred ter colocado aí na arte, né? Se for da B, não é necessariamente se for da B. Se for C, D. Sem divisão. Distrital. No Brasil. Mas aí, meu irmão, conseguir esse grande feito de ser campeão da Copa do Brasil, ele não vai poder disputar a Libertadores. Ele não vai ter esse direito de disputar a Libertadores. Aliás, ele só vai ter que contar a história. Fui campeão da Copa do Brasil, porque nem garantia ele vai ter no próximo ano. Eu citei o da B pelo seguinte, Minhoca, porque o da B, mas eu deveria ter trazido a informação toda. O da B, ele tem, se bem que quando vier a final da Copa do Brasil, ele já vai saber se ele subiu. Porque se ele subir, ele pode. É do ano vigente, verdade, tá? Verdade. Ele vai ter a chance. Vamos lá. Ceará subiu. Avançou. Campeão. Joga Vai no que jogar. vem. Fortaleza não subiu. Avançou. Campeão ou vice, não subiu, perdeu a vaga. E isso acontece do outro lado também. Vocês lembram daquele ano que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado para a Série B? Sim. Seja, importante também aí, ó. Esse é um ponto importante. Um Vasco da vida que gosta das duas coisas. Então, na hora que tiver equipes da parte de baixo, vou focar na Copa do Brasil, porque ele já tem garantia. Se você não estiver na Série A, de nada adianta. Então, assim, tem esse outro lado também na história, que uma equipe que vai estar disputando a Série A, ela sabe que se ela focar muito na Copa do Brasil e não se preocupar, não, tô na Série B, mas tô jogando Libertadores. Não vai ter isso. Atlético Mineiro, ano passado, correu o risco de cair e disputou o final. Tá? O Vasco esse ano correu menos, mas o Atlético Mineiro correu muito risco. Muito. Isso. Então, esse é um ponto muito importante. Então, só quem vai poder disputar a Libertadores são equipes que estão na Série A no ano vigente. Exatamente essa questão. E aí, caso seja uma equipe que não esteja na Série A, essa vaga vai ser repassada diretamente. Ou seja, os times da Série B largam com esse sonho, né? De avançar na Copa do Brasil e ir avançando também na Série B para ver se consegue fazer esse combo, né? É isso, Celso. E tem a segunda regra, que essa segunda regra está encaixada numa mudança que também aconteceu na Série A, né, Minhoca? E aí eu acho inteligente que a Copa do Brasil de alguma forma acompanhe, que é um aumento, e aí detalhe, significativo do número de jogos para você poder trocar de time. Da Série A vão ser 12, né, Minhoca? Isso, são 12 jogos que um jogador pode atuar. Isso é um ajuste que ele deveria ter vindo no mesmo ano em que se definiu as 5 substituições. Porque a partir daí, tudo mudou. Perfeito. Tudo mudou concretamente. O cara que era do time reserva, né? Ele tinha ali 3 chances para entrar no time, certo? Você bota sempre uma lesão ali, alguma coisa, um cartão amarelo, de repente, tal, você vai diminuindo as suas chances. De repente, agora, você pode ter 5 substituições. Um jogador que está ali brigando para ser titular, que está tendo chance e tal, que é justamente o jogador que desperta a atenção de algum clube, né? Que, esse cara aqui é reserva, mas tem umas chancezinhas de vez em quando, faz o gol e tal. Esse cara agora tem 12 rodadas para mostrar futebol e, eventualmente, ser transferido, fazer uma mudança de clube. Eu acho isso uma medida, como eu falei, que ela é retardada, né? Sim.
em relação a essa mudança da regra de número de Muito substituições. bem, muito bem pensado, Lembrando que Celso. até 2024, nenhum jogador podia atuar pelo segundo clube na Sim. Copa do Brasil. Se o Isso, cara isso. ingressou na primeira fase, a Copa do Brasil já está lá batendo em A gente já setembro. viu casos aqui no Sport de André, por exemplo, ele não quis jogar um jogo da Copa do Brasil pelo Sport, já para não bloquear. Foi. Tá? Ceará, lembro, o Ceará uma vez teve que não utilizar um determinado atleta, né? Então, no ano passado, em 2025, era até a fase 2. Então, quem disse, ou era a fase 3, uma coisa Tinha assim. dois. Até essa fase, você podia ainda pegar esse jogador. Para 2026, é até a fase 5, ou seja, vão ingressar equipes da Série A. Então, se Pode tiver ainda um jogar uma vezinha o da Série A. o jogador do Remo, por exemplo, estiver lá jogando, se destacando, e o Flamengo quiser contratar esse jogador, ele pode tirar e utilizar a partir da fase 6 em diante. Lembrando que esse jogador só pode atuar por uma segunda equipe, no máximo. Ele não pode sair lá na fase 1, ele jogou por uma equipe, na fase 3 jogou por outra, e depois mais frente jogou por uma terceira equipe. Até porque o cara que contratou de novo, o cara que saiu 3 vezes assim no começo do ano, meu irmão. É o famoso, não é zona também, né? Aí tem esse limitador para o jogador, mas também tem para o clube. O clube só pode, no máximo, adquirir 3 atletas. Tá? 3 atletas. Não pode sair pegando 4 jogadores também que disputaram a Copa do Brasil, então, no máximo, são 3. E aí, trazendo um terceiro detalhe, que apesar do Fred não ter colocado aí, que aí algumas pessoas tinham imaginado essa condição, que os semifinalistas da Copa do Brasil não têm como ir para a Copa Libertadores, tá? Então, na ordem de chamada do Campeonato Brasileiro, quando campeão ou vice já tiver essa vaga por ser campeão da Libertadores, campeão Sul-Americana ou por conta do brasileiro, a vaga é sempre repassada para o brasileiro. Eu não coloquei porque eu achei que estava implícito, mas é bom detalhar. É importante. Porque até o ano passado, para quem lembra, o vice-campeão não ia de maneira nenhuma. Né? Não ia, a não ser que fosse através... Esse ano o vice-campeão pode ir. A partir de 2026, o semifinalista é que não vai vir a Copa do Brasil. Ele pode ser um semifinalista e ele é o campeão da Libertadores, mas ele não pode vir a Copa do Brasil, perfeito? Perfeito. Dessa forma, então, a gente chega ao fim do nosso Guia Bet Nacional da Copa do Brasil 2026. Espero que a gente tenha conseguido deixar você por dentro, ou mais por dentro, tão por dentro quanto possível, dessa complexa edição da Copa do Brasil. Se você terminou esse vídeo e fez assim, poxa, eu ainda queria saber mais alguma coisa sobre essa Copa do Brasil, volte e vê de novo. Volte e vê de novo. Porque É verdade, isso aqui, meu amigo, me desculpe, mas não tem não. Então, isso colocado, a gente pede... Tô sendo sincero. Volta e vê de novo. O cara não entendeu, porra, faz parte, acontece. O cara ficou no celular, ali, tá... Segunda tela, né? Perdeu. Não tá com esse negócio de que o filme tem que ser mais né, mastigadinho, porque a turma tá sempre vendo segunda tela, né? Isso. Então, aqui é assim também. Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um 45 minutos. Esse programa teve a participação de Celso Shigami, esse que vos fala, Fred Figueroa, Thiago Minhoca, teve a direção de Márcio Souza, a edição de Gabriel Costa. O 45 minutos tem a coordenação técnica de Rodrigo Carvalho e a consultoria técnica, tecnológica do nosso querido Gaston Viana. Muito obrigado a todos e todas, um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.